estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito da alergia à soja, que é esse alimento tão polêmico, que muita gente nem faz ideia do quanto ele também causa alergias alimentares. A alergia ao leite de vaca, nós já sabemos aqui, é realmente a principal, a que tem mais incidência, o maior número de crianças reage ao leite de vaca, que é o alimento mais alergênico. Mas nós temos outros alimentos também que têm esse potencial de causar alergia também alto. E por incrível que pareça, a soja, que é um alimento vegetal, é um deles. Então, a criança APLV, a criança que reage à proteína do leite de vaca, tem cerca de 60% de chance de também reagir a proteínas da soja. São alimentos diferentes, né? É um alimento de origem animal, é um outro alimento de origem vegetal. As proteínas em si não são parecidas, mas o peso molecular é bastante parecido. Então, uma criança com alergia alimentar, ela tem uma grande chance, sim, de reagir à soja, né? Acima de 60%. Só para vocês terem uma ideia, o quanto esse percentual ele é alto, ele é grande, é importante a gente ficar atento realmente e investigar em relação à alergia à soja. A alergia concomitante, né, que acontece ao mesmo tempo ao leite de vaca e à carne da vaca, do boi, é abaixo de 10%, porque a proteína que eles têm em comum, que é a albumina sérica bovina, ela é uma proteína termolábil, é uma proteína que quando a gente aquece, quando a gente cozinha a carne, leva a carne em altas temperaturas, ela muda muito a configuração ali, e é como se ela colocasse uma máscara, uma burca, e ela passa um pouquinho escondida pelo sistema imunológico. Então, a criança que reage ao leite da vaca tem uma chance de reagir à carne da vaca e do boi abaixo de 10%, é uma porcentagem baixa, relativamente baixa. Já a soja, né, que nem é do mesmo animal, é uma proteína de origem vegetal, a chance é muito maior, a chance é em torno de 60%. E aí, gente, quando a gente começa a pensar na possibilidade, né, será que a criança reage à soja? Será que a criança não reage à soja? A gente só vai ter essa certeza, a gente só vai saber fazendo o TPO, que é o teste de provocação oral. Muitas vezes, como eu já dei aula aqui para vocês, se você ainda não viu essa aula, procura aqui no meu canal do YouTube, tem um monte de aulas que eu já dei falando sobre os exames que ajudam, os exames que atrapalham no correto fechamento do diagnóstico, mas se você já assistiu a alguma dessas aulas, você já entendeu que exame de forma isolada não fecha diagnóstico de alergia alimentar, nem para PLV, nem para soja, nem para nenhum outro alimento. Então, nas crianças que podem produzir o anticorpo imunoglobulina E, o médico pode pedir o exame de IgE específica para soja. A maioria, né, das crianças IgE mediadas, elas têm, assim, um baixo risco de reagir à soja. A criança IgE mediada tem um menor risco de reação à soja, diferente da criança mista, o IgE não mediada principalmente, que é aquela criança que não produz o anticorpo imunoglobulina E, ou seja, não adianta fazer o exame de IgE, aquele exame de sangue, ou o teste alérgico lá com o alergista, que não vai positivar para a soja. Então, na grande maioria das vezes, né, e que realmente vai fechar o diagnóstico de alergia à soja, é o TPO. Teve a suspeita, a gente sabe que a suspeita ela precisa existir, porque 60% das crianças podem reagir. Então, se 60% das crianças podem reagir, eu preciso testar essa soja, eu preciso saber se com a retirada a criança vai melhorar os sintomas e com a reintrodução, que é a segunda fase do TPO, que é a reintrodução do alimento, feita de forma acompanhada pelo médico e nutricionista que estão acompanhando seu filho alérgico com toda a segurança, né, que exige, se com a reintrodução os sintomas voltam a acontecer. Então, é importante você saber disso. Então, a criança mista, o IgE não mediada, que tem sintomas tardios, principalmente a criança que tem sintomas gastrointestinais, ela tem uma maior chance de reagir à soja. Ah, Juliana, então você está dizendo então para mim que quando a criança reage de forma alérgica à soja, então ela tem sintomas gastrointestinais, doença do refluxo, muco, sangue nas fezes, diarreia ou constipação, assaduras persistentes, fissura anal. Então é isso, a soja só dá esse tipo de reação? Não, não é isso, mas tem uma maior chance de ser sim esse tipo de sintoma. Mas ela também pode dar sintomas de pele, como urticária, angioedema, dermatite atópica,
né, e pode ser um desencadeador aí da asma ou até às vezes da esofagite eosinofílica. Na alergia alimentar, não é o alimento que determina o tipo de sintoma ou como a criança vai reagir. É o sistema imunológico, o próprio sistema imunológico e o grau de sensibilidade. Mas, pela minha experiência, os dados que os estudos científicos trazem, a gente sabe que a criança genomediada com sintomas gastrointestinais tem uma maior chance de reagir à soja, diferente da criança IgE mediada, né? Principalmente porque ela provavelmente vai dar uma alteração na IgE, mas de qualquer forma ela tem uma menor chance. Então, sempre que houver sintomas gastrointestinais, a minha dica é investigue a soja. E quando a gente começa a falar da investigação da alergia à soja, eu preciso pensar primeiramente no primeiro passo, que é a restrição desse alimento. E se eu vou pensar em restringir esse alimento, eu preciso ler rótulos. E a soja, gente, ela está muito incluída na alimentação do brasileiro. Mesmo que você não saiba, mesmo que você ache que não coma tanta soja, a gente faz muita ingestão de soja. A soja ela está misturada em grande parte dos alimentos industrializados. Então, aqui a importância da boa e correta leitura de rótulos é imprescindível. Então, como eu sempre falo com vocês, mãe de alérgico tem que ter mão de gancho. Pega o alimento industrializado, que é aquele que vem da indústria, que tem embalagem, vira e vai lá naqueles dizeres. Ingredientes e componentes, leia todos, e alérgicos contém e pode conter. Se tiver a soja e você estiver investigando, naquele primeiro momento você precisa restringir. E aí vem as dúvidas. Juliana, mas tem o derivado da soja. O que seria o derivado da soja? Alguma dos componentes que veio da soja. Pode ser a parte gordurosa, pode ser a lecitina, mas pode ser a proteína também e pode ser o carboidrato também. Então, você precisa estar atento. Você tem só assim, contém derivados da soja, também é um perigo, também você precisa restringir na primeira fase. Lecitina da soja. A lecitina, gente, é a parte gordurosa dos grãos. Então, existe lecitina de soja, lecitina de girassol, lecitina de milho. Não é porque está escrito lecitina que propriamente, né, necessariamente vai ser de soja, mas pode ser. Sendo a lecitina de soja, que é a parte gordurosa, a gente sabe que o que provoca alergia alimentar, né, o que vai fazer ali a ligação alérgeno, sistema imune, a parte proteica do alimento. Mas, se eu falo de retirada desse óleo do grão, quando a indústria, né, retira essa gordura, a parte oleosa do grão, podem vir pequenas quantidades de proteína aderidas ali naquela molécula. E dependendo do grau de sensibilidade da criança, a criança sim pode reagir a essas pequenas quantidades da proteína aderida à molécula de gordura de lecitina da soja. Então, dependendo da criança, a gente também poderia ou deveria fazer esse nível de restrição para ver se os sintomas melhoram.